Olá, gente, estamos de volta e voltamos aí com as nossas aulas para terminar o nosso tema sobre maturidade. Você pode estar acessando aí, você está acessando pela nossa internet pela primeira vez, você pode estar vendo aí o nosso site www.ibsr.org.br, vai lá no link vídeo aula e aí você pode baixar as aulas e baixar o que a gente está partilhando, pode mandar sua sugestão, pode mandar suas informações através do site mesmo, dos comentários que você possa postar, né? E aí fica sempre bacana essa participação, né? O que a gente está querendo sempre é dinamizar esse encontro. Quero agradecer a Deus aí porque o grupo está se reunindo, está tendo os encontros aí nas casas e você pode utilizar essa ferramenta aí no seu ambiente, onde você quiser gravar em algum lugar essa proposta de ensino. E nós estamos nos encontrando no nosso espaço. Para você que não nos conhece, nós somos de Nova Friburgo, nós temos uma igreja chamada Igreja da Serra, no bairro do Cascatinha. Chegando aqui, todo mundo conhece a gente aqui, é só perguntar onde é que é a Igreja da Serra, que é uma igreja comunitária que a gente está aqui. Então, vamos continuar os nossos estudos. Nós estamos falando sobre maturidade e a visão de maturidade, né? Estamos trabalhando em cima dessa realidade. E qual é a visão, qual é o entendimento que nós aqui, enquanto Igreja da Serra, estamos tendo sobre a maturidade? Eu vou trazer um símbolo para a gente partir dele, comentar e trabalhar esse entendimento. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, para que a gente pudesse ter em mente essa compreensão, é essa concepção do sem igreja que a gente utiliza. Gente, quando a gente fala do sem igreja, é importante a gente tentar entender duas coisas distintas. Uma coisa é você fazer parte de uma instituição chamada igreja, com CNPJ, um estatuto, e o seu nome está registrado naquele grupo, naquela associação, porque não deixa de ser uma associação, é uma pessoa jurídica. Agora, quando a gente fala, e nós falamos isso na última lição, no último estudo que a gente fez, que foi sobre conhecendo um pouco a Igreja da Serra, que a gente fez aquela distinção entre família de Deus, que é o corpo, e essa questão, essa visão da instituição, em que o corpo usa e que o corpo faz parte dessa instituição também, para fins de ações burocráticas, parcerias, permissões, alugar, ter conta bancária, essa coisa toda. Quando a gente fala de sem igreja, eu estou falando justamente daquelas pessoas que estão desconectadas do corpo, não da instituição. Porque tem muita gente vinculada à instituição, mas que não está ligada no corpo. Está ligada à instituição, mas não está ligada ao corpo. Está ligada à instituição, suas estruturas, os seus programas, mas não está ligada no corpo, nas pessoas, no que as pessoas são e na relação com essas pessoas. Está ligada no tocar, no se preocupar com o seu cargo, com a sua atividade estrutural, institucional, e pouco ligada na visão do corpo, na visão dessas pessoas. E eu tenho encontrado muitas pessoas que se desconectaram da igreja, né? E aí é uma confusão só, vamos colocar tudo num plano só, se afasta e diz assim, a igreja não é do Senhor, essa igreja se preocupa com outras coisas. E ela também não está tendo uma concepção de onde ela está, o que ela faz parte do quê, né? E aí a gente está chamando de sem igreja, são as pessoas que não estão conectadas no corpo, que quebraram o convívio, que de alguma forma esse convívio foi quebrado. E como a gente está falando de maus hábitos, uma das coisas importantes que numa igreja comunitária, uma proposta de igreja com essa característica que a gente vem desenvolvendo, né, nessa igreja basicamente voltada para as relações humanas, para as relações em comunidade, são os conflitos. Os conflitos são inevitáveis e geralmente, isso não é uma particularidade da igreja. Às vezes a gente acha que a igreja tem que ser um espaço tão acolhedor e que esse acolhedor deva ser não crítico, não falar daquilo que você está fazendo, quer dizer, tipo, se eu estou do seu lado, eu preciso ser seu irmão, como a Bíblia fala, então eu não posso te exortar, não posso te chamar atenção, você não pode me chamar atenção, você não pode me exortar. E não é isso que a gente está propondo, não é isso que a gente está falando. E corpo é relação
de bem-estar o tempo inteiro, tem o bem-estar, tem a alegria, tem a fraternidade, tem a confraternização, mas também tem os momentos de atrito, os momentos em que a gente vai ter que se relacionar um com o outro. E geralmente essas pessoas que a gente está qualificando como sem igreja, a gente está chamando justamente essas pessoas que por alguma razão, sejam razões delas, sejam razões dos outros, elas se desconectaram desse grupo, desse corpo, que essencialmente é o que nos faz crescer como cristão. É o lugar, a igreja, esse corpo, é o lugar onde eu tenho que estar conectado junto com os meus irmãos, tanto para eu aprender, quanto para eu também ensinar, quanto para aprender e ensinar ao mesmo tempo, e crescer junto com eles, ter o meu processo de maturidade dentro desse ambiente, né? Não dá para a gente achar que a igreja é só um ambiente virtual. Eu estou aqui, a gente está ministrando umas mensagens, uns estudos, enfim, tudo isso aqui, mas isso aqui é uma conexão, não há conexão aqui, só há conexão com o que eu estou falando, talvez uma conexão de ideias, de pensamentos, de achar, mas quando a gente se encontrar, amigo, que você olhar para mim e você, ih, caramba, o Robson não é o que eu estava imaginando. Pois é, porque aqui nessa relação virtual é um ambiente, é uma imagem, né? É um primeiro conceito que você tem, mas depois que a gente começa a conviver, você vai ver os meus defeitos, você vai saber quando é que eu estou com raiva, você vai perceber como eu reajo em relação às situações, e eu vou fazer igualzinho a você em outras situações. Então, eu sou igual a você em muitas coisas. E dentro desse ambiente corpo, essas pessoas que tiveram, infelizmente, talvez um ensino, e aí a gente, deixa eu pontuar, isso não é um privilégio da igreja, isso é um privilégio do ser humano. Nós vivemos numa sociedade em que nós não gostamos de ser criticados, de ser maltratados, de ser desconsiderados, né? A gente quer ter plateia, a gente quer se amostrar, a gente quer, enfim, tem um monte de coisa, ser humano é ser humano. E dentro do corpo, a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Eu falei inicialmente, não sei se eu falei na aula atividade, mas eu vou repetir aqui. Deus sabe lidar muito bem com o pecador e com o pecado. Deus sabe lidar. É tanto que Ele dá respostas para os nossos pecados. Mas nós, como seres humanos, nós até conseguimos lidar com o pecador, mas às vezes a gente não consegue lidar com o pecado desse pecador, né? A gente fica numa crítica, a gente sobe num lugar de que, olha, o pecado dele, e aí a gente aponta o dedo, a gente critica, ou a gente se afasta, a gente despreza, e a gente não olha para nós mesmos nesse sentido. Então, sem igreja, eu faço essa abordagem porque justamente muitos de nós vivemos essa situação de se desligar do corpo por uma série de razões, né? Razões burocráticas, e na maior parte delas, irmãos, na maior parte delas está ligada essencialmente às questões estruturais, às questões meramente institucionais, né? Quando você ouve, por exemplo, essa questão, um irmão engravidou uma pessoa fora do casamento, é errado, não estou dizendo que não é errado não. Agora, daí vale a gente aplicar sanções institucionais. Primeiro, que biblicamente não existe nenhum argumento bíblico, por exemplo, quando você diz assim, meu irmão, fica no banco, porque você tira todos os seus cargos agora e fica no banco. Ora, é muita hipocrisia da nossa parte, porque na Bíblia não fala nada disso, e principalmente pelo fato de todos nós sermos pecadores e destituídos da glória de Deus nós estamos. O que nós precisamos agir como corpo não é afastar o cara das suas atividades, é estar junto com ele nas atividades dele. É somar com ele naquilo que ele está fazendo. E mostrar para o outro que eu sou pecador tanto quanto você, e que estou numa luta diária para seguir um caminho com Cristo. Eu queria que vocês pudessem conversar um pouco mais sobre isso aí e deslancharem aí um pouco mais nesse assunto. Outra questão que eu trago aqui para a gente partilhar é que após esse momento em que eu me encaixo, que eu começo a voltar a um convívio de corpo, eu vou buscar um compromisso espiritual. E para mim essa é a grande questão do corpo, o compromisso espiritual, né? Um ambiente onde faço o meu compromisso de crescer em Cristo. Esse compromisso espiritual, ele não é um compromisso baseado nos programas ou nas ações ou nos eventos que a gente faça, que a gente pode fazer inúmeros durante a nossa existência, mas essencialmente sobre o nosso comportamento quanto a essa visão do corpo, quanto a esse olhar para o corpo, com essa percepção de ver o corpo nessa construção de o compromisso espiritual ser essencialmente a minha busca
pelos estudos bíblicos, de crescer biblicamente, né, de crescer com como é que Cristo agiu na sua sociedade, para o seu tempo, para a sua época, e o que eu devo fazer no meu tempo e na minha época. Como crescer espiritualmente sem estar se estiver desligado do corpo? Como é que eu vou crescer espiritualmente se eu não quero olhar para os meus maus hábitos? Se eu não quero me ver dentro desse corpo? Porque quando eu estou nesse corpo, também estou numa diversidade de pessoas, com comportamentos diferentes, distintos, que vão chegar para mim e vão ver, pô, peraí, dá um tempo aí, vai encostar em mim, e você dizer, pô, dá para você se tocar um pouquinho? Preste atenção. E aí, esse tipo de atitude, a gente não concebe dentro de um ambiente de corpo, porque a gente acha que a gente tem que aceitar todas as pessoas, e aí nós temos que aceitar, não estou dizendo que a gente não deva aceitar, mas é como se a gente tivesse que aceitar a pessoa e me submeter aos seus defeitos. Mas quando eu apresento os meus defeitos para você, você não aceita. Né? E vice-versa, quando você apresenta os seus defeitos a mim, eu não quero aceitar, eu fico numa crítica. Pô, imaginei que a pessoa fosse assim. Mas ela é igual a mim, então eu preciso caminhar e eu preciso crescer espiritualmente para me amadurecer, porque não é o pecado do outro que vai me afastar desse compromisso de corpo. O que vai me afastar desse compromisso de corpo vai ser essencialmente a minha decisão de não querer estar neste corpo, né? Então, não estar no meio dessas pessoas. E aí o compromisso espiritual é com Cristo, é baseado na pessoa de Cristo, é baseado na teologia de Cristo, na cristologia, né? É baseado ali, não é baseado nos programas das ações, tá? Outro ponto importante do crescimento espiritual, a partir do compromisso espiritual, é o crescimento espiritual. E aí eu quero falar desse crescimento no próximo encontro, deixando você junto com a gente aqui com o nosso site, para continuarmos no nosso próximo encontro, onde a gente vai estar abordando o crescimento espiritual. Espero que você esteja gostando e curtindo esse ambiente. Algumas vezes tem um som que fica difícil, essas coisas todas. Vocês podem até rir, fica até com uma dosezinha de humor, mas eu espero melhorar um pouco mais, melhorar a imagem, melhorar esse ambiente para ficar bacana, né? Ficar legal, e a gente ter um instrumento, uma ferramenta bem bacana que a gente possa crescer juntos aí. Obrigado. Minha oração nesse momento é: Deus nos faz crescer junto uns com os outros, e crescermos, ó Deus, na visão de Jesus Cristo como nosso único modelo, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro, hein? Abraço.